Então, tia, se você quiser começar se apresentando. Uhum. Então, meu nome é Letícia, sou pedagoga e psicopedagoga e estou na educação há 8 anos. Ok. Bom, eu sou a tia Audrey, né? Acho que a maioria que entrou aí já me conhece. Eu sou pedagoga. Eu estou na educação básica há 12 anos. Estou no último período de neuropsicopedagogia. E estou aqui, né? No Vai com Vergonha mesmo, mas a gente veio, né, tia? Isso aí. E a E gente aí, teve a para quem oportunidade de trabalhar junto, né? Desculpa. Sim, não, e aí para quem está entrando, explicar o TIA, né? Porque a gente trabalhou Uhum. junto, então a educação, o TIA é meio comum. Não tem como nos chamar de outro jeito, né? Verdade. Bom, a gente já se apresentou, enquanto o pessoal vai entrando, acho que a gente já tem que começar para dar tempo certinho. Uhum. Bom, vamos lá. Acho que no dia que eu abri a caixinha de perguntas sobre curiosidades, a primeira pergunta que veio era: vocês não acham que esse é um tema muito polêmico? E por que educação sexual? E, e ali na hora eu respondi que eu achava que era, mas o nosso intuito era realmente esse, é mostrar que não precisa ser, né? Uhum. Então, eu acho, a minha opinião é que a educação sexual ela está extremamente necessária. Acho que ela sempre foi, mas ela sempre foi e ainda acho que essa questão do conservadorismo, né, de não querer falar sobre, mas hoje em dia, para as nossas crianças, acho que é como medida de proteção mesmo, já virou uma questão assim de vida ou morte. Então, ou a Uhum. gente assume essa responsabilidade, já que infelizmente a gente sabe, né, que a maioria dos casos de abuso sexual acontecem dentro de casa. Então, Uhum. eu acho que mais do que nunca ela virou um tema assim absolutamente necessário, né? Eu acho que, infelizmente, eu até fico um pouco embargada de falar, mas eu acho que o caso dessa menina, recentemente de 10 anos, que engravidou, ele foi um choque. E principalmente porque ele veio à mídia, que raramente acontece, né? E num momento como que a gente está vivendo, né, tia? Que de Uhum. pandemia, então todo mundo dentro de casa, então eu acho que isso abriu um pouco os nossos olhos para essa questão mesmo, do olhar isso de repente com um olhar de menos conservador, não quer dizer, porque a gente tem essa coisa da educação sexual, né? Uhum. Tabu. De que, sei lá, educação sexual é ensinar a fazer sexo. Uhum. Isso é um É uma forma mito, muito errada que as pessoas veem, né? sim. E eu acho assim, a gente, você na educação infantil há tanto tempo, e eu que já tive fora de sala também, a gente presencia na escola muitas vezes, e nos estudos, né, que a gente mesmo estava fazendo, que é Uhum. na escola, a maioria das vezes que descobrem e que esses casos acabam chegando, né? Uhum. E também é um fato que a gente não está preparado. Acho que a licenciatura nenhuma prepara o professor para lidar com essa situação. A gente não, eu pelo menos, eu não, você se formou, acho que 2 anos depois de mim, tia. Eu me formei em Foi 2013, 2015 que eu me formei. É isso mesmo. então eu não tive educação sexual. Então, Uhum. né? Então acho que tem essa questão muito forte ainda, porque a gente não é preparado na faculdade, na base teórica e às vezes na prática também não, Uhum. né? Eu não sei você, mas a minha criação, acho que até por conta da igreja, nós duas somos evangélicas também, né? Que eu Uhum. acho que é um ponto bacana da gente falar sobre, Sim. porque nós somos duas pedagogas evangélicas e estamos aqui para falar sobre isso, né? Uhum. Então isso Sim. mostra como é um tema que ele virou muito tabu e ele não precisa ser,
Uhum. né? E muitas vezes a gente não está preparado e tem essa questão toda. Mas eu acho que esse caso dessa menina que trouxe à tona uma questão que talvez antes não fosse enxergada tanto, né? Uhum. E é muito assustador os dados, né? Você estava me mandando à tarde, a gente estava preparando o Sim, roteiro para quem está assistindo, e, e assim, é assustador, né, tia? é O assustador. número. E os números, falando de porcentagem, né? Saiu uma pesquisa que 40% o abuso acontece dos pais, né? E 14% das mães. Então, assim, eu fiquei chocada, né? Exatamente. Como acontece dos dois lados e às vezes a gente deixa esse assunto assim passar batido e não dá Exa a devida atenção, né? Porque o abuso tem muita relação com a questão da educação sexual, né? Que a gente vai falar aqui. Sim, e eu acho que essa questão de não, a escola ela vai ensinar e a família que vai educar. Eu acho que isso não existe desde quando a gente se reconhece como educador. Então, e é um tema que, pelos dados, pelos números que a gente viu na nossa pesquisa, né, a maioria dos casos acontece dentro de casa. Então, como a gente vai deixar para conscientizar essas crianças só em casa, né? Então eu Uhum. acho que, olha, sinceramente, eu me arrepio porque me dá muito medo, é uma situação, é uma conversa que me deixa muito assustada, porque quando eu comecei a ver os números e você começa a perceber, embora a maioria dos casos sejam com meninas, mas ainda assim os meninos, como você falou, as próprias mães, né, fazem. É claro que a gente poderia entrar em N questões de que mães são essas, que pais são esses, mas Uhum. a questão é proteção a essas crianças. Não é porque na minha família eu tenho pai, eu tenho mãe, tudo certinho, é uma família tradicional, Estruturado. não tenho uma madrasta, né? Não é porque a nossa realidade é uma que eu vou achar que não vai acontecer. Então eu acho que e essa conversa ela tem que começar cedo, né? E infelizmente não é todo mundo que tem essa mentalidade, não é todo mundo Uhum. que enxerga a necessidade de falar sobre, né? Porque, por exemplo, pode um pai, uma mãe, de repente, estar aqui nos assistindo e falar, não, mas o caso da menina, ela era criada pelos avós, ou de repente os avós estão aqui, mas assistindo a gente, ou vão chegar até esse contexto e vão falar, não, mas é outra realidade. Eu li, tinha uma matéria que fala que eles eram atendidos pelo CRAS da cidade e ninguém demonstrava nada. Entendeu? A menina Muita foi por três, omissão, né? com 10 anos, engravidou. É absurdo. E parece que todo mundo fecha os olhos para a necessidade disso. E eu tô falando demais, né? Não tô deixando você falar. Não, imagina. Tranquilo. Faz assim pra mim, ó. Mas eu acho que como a gente como educadora, pelo menos eu, né, acho que você também tem esse pensamento, a gente sempre fala de não separar a escola da família. Pelo contrário, a gente quer sempre unir, Uhum. né? A Sim. gente quer sempre trabalhar junto. Então, por que não falar sobre isso, né? Uhum. Eu acho que essa questão do que não é educação sexual, ela tem que estar muito mais presente para os pais e para essas pessoas que ainda vão contra essa realidade, né? Uhum. É. Do que não é mesmo, né? Do que a gente falou, não é você estimular, né? Uma vivência ali precoce na sexualidade, não é nenhuma referência, né? Ao sexo, né? Não é ensinar as coisas e colocar imagens inapropriadas para as crianças, né? Sim, eu falo que essa questão do porquê do que não é educação sexual, ela tem que ser mais falada e mais mostrada, porque às vezes a pessoa fica, não, educação sexual é ensinar
a fazer sexo. Não, vai mexer com identidade de gênero, vai fazer. E eles caem numa contradição, eles mesmos. Porque se a gente for parar para pensar, quantas crianças poderiam estar com essa percepção, com o educador falando de repente, mostrando só ali. Eu vi um vídeo, até te mandei, que a professora em sala de aula fala das partes íntimas. Aí eles vão pesquisar o que é o íntimo. É meu. Então, se é meu, quem que pode mexer? Eu posso mexer, né? Então, acho que quando a criança, às vezes, porque outra coisa assustadora é que isso começa, às vezes, com 3 anos. Então, a maioria dos casos são com meninas, não que meninos não sejam alvo, mas a maioria das vezes são meninos, e de 3 a 14 anos. Então, se você parar para pensar, 3 anos é a idade que a gente costuma trabalhar, né? A idade que eu estudo esse ano na creche. É a idade que eu trabalho também. Então, e você olha, gente, me dá. É assim. E como a gente poder imaginar que alguma coisa pode acontecer, né? Exato, e a gente às vezes não tem esse contato direto, e muito hoje em dia o que acontece é da terceirização da educação, porque os pais estão tão ocupados, às vezes, obviamente, não por culpa deles, mas eles estão ali tão ocupados com o trabalho que eles acabam passando isso para outras pessoas. E às vezes são nesses ambientes que acontece. Não é só o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, um vô, uma avó. É todo o círculo social de uma criança. Pode acontecer numa escola, pode acontecer com um vizinho. Ai, foi dormir na casa do coleguinha e o pai, né? A gente não sabe. Infelizmente, a gente está vivendo num mundo em que a gente tem que buscar conscientização e, principalmente, a gente tem que ficar com o pé atrás, porque a gente não sabe o que esperar. Esses números foram assustadores, porque uma criança de 3 anos já poder, e isso às vezes antes, é que os dados, a maioria não chega, né, nas denúncias. É um ponto também. E como isso acontecendo em casa, né, como eu falei, se eu não me engano, o dado que eu vi era 90% que acontece em casa, né, na própria casa. Como que eu vou deixar só para a família, sendo que é na família que acontece? Então, daí a importância, né? A gente entra na importância do porquê isso na escola, né? Porque na escola o professor vai estar ali aberto a ouvir e se, enfim, acontecer alguma coisa, ele vai ver no professor alguém para poder falar, né? Sim, eu acho que essa, na verdade, é uma rede de apoio, né? A gente focou na escola e fora dela, porque nós, como pedagogas e como educadoras, a gente olha por esse lado da escola ser um agente que muitas vezes pode falar, abordar esse tema de outras formas, né? Vou fazer depois, até comentei já com a tia Letícia, para quem está nos assistindo, eu vou fazer depois um vídeo com alguns conteúdos que a gente achou disponíveis, gratuitos, sobre esse tema, até para os professores e até para os próprios pais poderem abordar com uma forma mais tranquila, né? Mas eu acho que a escola, ela nunca vai dar conta de resolver todos os problemas sozinha. Então, por isso é uma rede de apoio. Por isso a família tem que passar a falar sobre, a escola tem que falar sobre e sempre trazer esses agentes de saúde, né? Que a polícia, o conselho tutelar, terapeutas, psicólogos, médicos, é toda uma rede. E, na verdade, o intuito disso não é mostrar o que se faz e o que não se faz, mas, na verdade, é proteção. Eu acho que isso a gente precisa ficar batendo nessa tecla, né? Sim. É verdade. É uma arma ali que a gente tem, né? Para poder usar contra o abuso, né? Sim. Eu tô
com o computador aberto que eu fiz algumas anotações. E outra coisa também, eu acho que deixa eu achar aqui, peraí, só um minutinho. Olha, eu achei um trecho de uma mestranda em educação sexual, que ela fala assim: o silêncio é uma forma de se colocar diante do problema, e é a pior forma. Quanto menos informação na família, maior a responsabilidade da escola. É fundamental romper com esse senso comum de que família educa e escola ensina. Família educa, escola educa, as redes sociais educam, a TV TV. educa, tudo educa. Então, às vezes, até comentei isso quando eu falei do tema, eu comentei isso com a minha mãe. Eu falei, mãe, às vezes é natural para gente que não tem o costume de pensar a respeito, quando uma criança chega perguntando sobre algo, a gente logo já reprimir, né? A gente tem esse costume de falar, ei, não é da tua idade, o que você está falando sobre isso? E às vezes a gente não para pensar o porquê que aquela criança está perguntando aquilo, né? É. E às vezes a gente fica pensando em respostas mirabolantes, né? E às vezes a criança só precisa de uma resposta ali simples, que ela, né? Ah, tá bom, é isso, tá bom. Não precisa, né, ficar ali tentando fantasiar uma coisa, né? Exato. Outra coisa também que eu estava vendo é que com a pandemia, por conta dessa questão do isolamento social, o número de denúncias ele diminuiu bastante. Então faz a gente pensar assim, né? As crianças não estão indo para a escola. A escola, na maior parte dos casos, é o principal motivo ali onde elas denunciam o que estão sofrendo, né? Elas falam. Então é assim assustador pensar que a gente deixa uma responsabilidade dessa só dentro de casa, quando às vezes é dentro de casa que está acontecendo tudo. Tem um estudo que fala que a cada hora, 4 meninas brasileiras de até 13 anos são violentadas. Esse é um estudo do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E a maioria dos crimes é cometido por um familiar. Então, são números, assim, assustadoramente grandes. E acho que chega de pensar que a educação sexual vai ser ensinar a criança a fazer algo que não é da idade dela. Eu acho que a escola tem que preparar melhor os profissionais para né, poderem também, porque não adianta a gente falar que todo mundo tem, a escola agora vai ter obrigação. Primeiro que isso já é lei, porém ela não é praticada, né? Por quê? Porque ainda existe muito professor conservador que acredita que isso não é legal e que não é, sabe, que não é, vamos pensar assim, que não é viável, que não é o certo. Necessário. Tia, vamos falar um pouquinho para os pais, para as pessoas que estão nos assistindo, maneiras de como a gente poderia ensinar a educação sexual para as crianças. Eu acho que a gente tem que, primeira coisa, a gente tem que pensar a idade, né, daquela criança, né, do meu filho, ou se tiver professor também assistindo, né, de trabalhar aquilo de uma forma do contexto ali, né, da criança. Então, com 3 anos, 2, 3 anos, as crianças, né, menores, é uma forma assim de prevenção, ela também entendeu o corpinho dela, né? Entender que ela, né, que pode tocar ou quem vai limpar, né? Então, para isso ser a gente vai agir mesmo como prevenção nessas crianças pequenas, né? Para se caso Sim. acontecer, ela saiba. Eu acho que assim, a gente tem que ter em mente que a educação sexual ela serve para a criança diferenciar o cuidado, né? Aquele afeto, carinho, proteção
de uma violação ali, né? Ah, não, aqui é carinho, não, aqui tá me machucando, aqui isso não é carinho, isso é um abuso. Claro que ela não vai falar isso é um abuso, mas ela vai saber que ali tem alguma coisa errada, né? Até tem nesse mesmo estudo, fala que as vítimas mais novas têm até mesmo dificuldade em compreender que estão sofrendo abuso. Porque muitas crianças sentem esse desconforto ao serem tocadas por um adulto de maneira que não estão acostumadas, mas elas não sabem que aquilo é uma violência. Então, acho que quando a escola ela fala sobre a sexualidade, lógico, respeitando a idade, cada idade de uma forma diferente, mas você cria um gatilho, né? Para que as crianças Uhum. elas percebam e contem a experiência delas. Porque quando a gente, enquanto professor e enquanto, né, pais, a gente explica o que são as partes íntimas, que é uma coisa tão fácil e tão boba, se a gente for parar para pensar, onde que pode pegar, onde que não pode, quem, né? A criança ela se dá conta da violência que ela está sofrendo. E aí, a partir disso, ela vai poder fazer a denúncia, ela vai poder compreender que aquilo. Porque muito, né? Eu vi, principalmente nesse caso agora da menina, muita gente falando, ah, foi por 3 anos, ela estava gostando. Gente, pelo amor de Deus! É um absurdo, atrás do outro. Que eu fiquei na internet vendo assim, eu falei, ah, eu vou parar de ver, porque começou a me deixar mal, porque as coisas que as pessoas são capazes de pensar só para não entenderem que aquela criança ela não tinha uma rede de apoio, ela não tinha ciência do que estava acontecendo, entendeu? E às vezes, quando ela teve, ela estava grávida, né? Uhum. E o mais assustador, assim, é que saiu agora, eu não sei de fato se é real, mas eu vi no Twitter, diz que o tio, ele pediu para que o exame de DNA do feto fosse feito não só com ele, mas com outro tio e com o avô, porque eles também participavam. Então, gente, como que eu vou deixar a educação sexual só dentro de casa? Não tem como. Sabe, é tudo isso. E eu acho que pra gente, como professor de educação infantil, principalmente, desde os pequenininhos ali, eu acho que desde de bebê, posso estar muito enganada, mas a gente já dá apelidos, né? A gente que Uhum. trabalha, principalmente que nessa idade, que às vezes está acontecendo desfraude, eles Uhum. chegam, é, é o pipi, é a florzinha, é não sei o quê. Então, assim, eles já têm consciência do que é. Então, por que não falar que ali não pode pôr a mão? Olha que simples. Não é Aqui, estender, né? sabe? Uhum. Não, deu nome, então ela já entendeu. Não, aqui ninguém pode tocar. Quem pode tocar, né? E isso Uhum. aliar a família, imagina, essa criança está protegida, porque ela, por mais difícil que seja, ela vai conseguir falar, ou na escola ou em casa, mas ela vai ter essa consciência. E Sim. olha que tão simples, né? Porque a gente sempre introduz esse conteúdo do quem sou eu? Então, a partir desse quem sou eu posso abordar esse tema. E Uhum. principalmente quando a gente falar sobre ele, não é um projeto, não é uma conversa, né, Uhum. dentro de casa. Porque eles começam a ver as diferenças, né? Desde pequenininhos eles sabem que eles são diferentes um do outro. É uma coisa que todo mundo tem, né? Então, Sim, eu acho que é assim, você fazer ali educar, né, sobre o corpo, mas sem fazer alarde, né? Sem colocar isso, sem botar medo na criança também. Isso é importante dizer, né? sim, a forma certa, né? Porque às vezes você acha, é lógico, é o que a gente está falando, é um ponto que já é amparado isso pela lei. A gente está falando disso, de usar a educação sexual nas escolas como arma, porque infelizmente a maioria dos casos estão acontecendo dentro de casa. Então, em que ponto eu posso agir como professor? Em que ponto eu posso agir como mãe? Porque, às vezes, infelizmente, como a gente estava vendo na questão de perceber isso, né? Às vezes a criança vai mudar completamente
com a pessoa, não vai querer, vai ficar arredia, mas ela também pode se aproximar muito. Então, é melhor a gente prevenir do que depois a gente ter que identificar, porque aí o nosso olhar vai ter que ser muito mais atencioso, muito mais empático, né? Uhum. Em cima disso. Então, eu acho que essa questão, a gente tem muitos meios de chegar nesses assuntos, é o que a gente falou, eles têm consciência já. A gente, né, começou a ir para a escola, já está tendo consciência de si, está andando, está tendo consciência já daquilo. E a gente tem que parar de boicotar essas crianças no ponto que eles chegam a perguntar de alguma coisa e a gente já corta. Não, não é da tua idade, você não precisa saber. Porque, como eu falei, se essa criança está perguntando, em algum lugar ela ouviu aquilo, em algum momento chegou essa informação. Então, por que não, se ela está perguntando para você, quer dizer que ela confia em você, né? Então, por que não você falar disso, de repente, com contato, obviamente, sempre, mas eu acho que a gente precisa perder o medo de falar sobre isso, porque, infelizmente, a gente está, acho que sempre estivemos, mas hoje em dia, graças, né, à mídia e a tudo, a gente tem mais acesso a essas informações. E quando a gente começa a pesquisar, é algo assustador, né? E às vezes a gente só fica com isso, é algo assustador, né? Mas a gente não, né, não consegue sair daquilo, não tem ação daí, né? Exato. Eu estava vendo, eu te mandei, né, tia, um livro para os pais que estão vendo e para quem tem criança em casa e gostaria. Depois eu vou disponibilizar isso, vou achar um meio, talvez se vocês me chamando ali no direct, ou até a tia Letícia, porque eu já compartilhei com ela também. Uhum. Chama Não Me Toca Seu Boboca. É um livro, ele não usa crianças, ele usa animais, né? É uma coelhinha, a Ritoca, e é muito bacana a forma como é abordado, né, tia? Sim. Então, acho assim que é bem bacana a forma como é abordado. Os pais podem baixar na internet, ele tem em PDF grátis, mas eu tenho ele também, então depois quem quiser me mandar mensagem, eu já mando o arquivo para vocês, tanto educadores quanto pais, quanto, né, tios, avós, primos, enfim. Todo mundo tem uma criança na família, não é? Porque quando aconteceu isso, a minha primeira coisa, porque infelizmente acontece com os meninos, como a gente falou, mas a maioria dos casos são com as meninas. E quando eu comecei a prestar atenção nisso, na hora me deu muito medo, porque eu tenho 3 aqui, né? Então eu tenho a Isabela já com 15 indo para 16, a Camila com 10 indo para 11 e a Luísa com 2, daqui a pouco tá com 3. Então, aquilo ali me assustou de uma forma tão grande que eu falei, gente, como, né, que a gente nunca pensou em falar sobre isso de uma forma leve, de uma forma que não assuste, que não amedronte, mas que dê essa abertura para que a criança confie em você. Porque já pensou, nossa, ai meu Deus, eu não posso pensar, tia, eu não posso. E você e a Lara também, né? Então, eu acho que a hora que a gente começou a ver os números, a gente vai travando, eu acho, assim, sinceramente. E a gente, como educadora, a gente que se propôs a fazer a live foi atrás. Imagina, eu fico me imaginando como mãe, eu ia surtar, a hora que eu, né, é muito assim, então a gente precisa ter essa consciência. Então, para quem quiser, o livro Não Me Toca Seu Boboca, ele tem PDF gratuito, e aí tem o Pipo e Fifi. Esse, ele já fala um pouquinho mais, né, tia Leia? E então, ele fala e ele tem a versão assim para crianças maiores e para crianças de 0 a 3, para bebê. Eu tenho os dois também em PDF, mas se você jogar no Google esses nomes e PDF, você vai conseguir baixar. E aí é legal que você já consegue ver antes para depois você mostrar para a criança. E eu acho que esse é um momento para esses pais que querem conscientizar, que querem falar sobre, mas que às vezes, né, tem essa dificuldade de entrar nesse tema, até porque a gente, às vezes, a nossa geração que está vindo agora com filhos,
talvez não teve essa educação sexual nem dentro de casa, nem na escola. Então, você se poda, você não sabe como falar sobre, né? Então, de repente, é um meio de você estar pesquisando. Depois eu vou deixar também. Tem um outro que é muito legal, gente. Ele chama Defenda-se. Vocês vão entrar no defenda-se.com, baixe aqui. Mas tem, assim, uma infinidade de maneiras que vocês sempre vão encontrar, né, tia? Acho que é uma forma didática, talvez, que a gente falasse assim da escola. Ah, mas como eu, pai, vou conseguir falar disso? Ou como eu, professor, que não tive acesso a essas informações ou nunca quis falar sobre e agora eu estou vendo que tem essa necessidade. E de repente aproveitar esse momento que a gente está em casa para a gente se aproximar e prestar atenção e de repente até estudar um pouco mais sobre, né, tia? Sim, é verdade. E é o que a gente fala, né? Que nem a gente falou da questão da escola, né? Nós acreditamos que a escola também é um lugar seguro para falar daquilo, né? Sabe com quem está falando, é o professor, né? Não é alguém desconhecido, né? Então, por isso que a gente fala que isso também é importante dentro da escola, né? E dentro da escola, juntando com a família. É o que a gente sempre pede eu acho que em qualquer projeto, em qualquer situação, a gente sempre preza muito pela parceria. Eu acho que a gente, principalmente como educador, mas depois partindo até para o âmbito da escola como um todo, eu que já estive fora de sala, até essa questão que eu te falei de trazer profissionais, eu sempre, óbvio que para mim era mais fácil porque eu trabalhei na educação integral, então a gente tinha essa responsabilidade já de falar integralmente sobre a criança. Então eram crianças que chegavam na escola às 7 horas e iam embora às 5. De segunda a sexta-feira. Isso quando de sábado não era um sábado letivo, que aí era das 7 ao meio-dia. Então, eram crianças que passavam, às vezes, mais tempo na escola do que com os próprios pais, né? Hoje a gente está falando disso, dos pais terem essa conversa, né, que é delicado, assim, a gente não pode dizer que não é. É delicado, obviamente, mas com mais... como eu posso dizer? Acho que com essa ênfase de proteção mesmo. Então, aproveitar esse momento que tá todo mundo dentro de casa para você, até para a gente treinar o nosso olhar. A gente falou disso à tarde, né? Um olhar mais atento, né, com que... Desculpa, pode falar. Imagina, eu tô falando sem parar, gente. Imagina. Lembrando da... que tá com eu? Imagina a professora dando aula, por favor. Mas eu acho, tia, que na verdade é aproveitar mesmo o momento, aproveitar o que está chegando, né? Para realmente isso, a gente olhar para tudo que está acontecendo, que é assustador, que dá medo, que é estranho, mas que infelizmente a gente sabe que é uma realidade já da nossa época antes, bem antes, e começar a olhar isso com ênfase de proteção. De novo, eu posso estar me repetindo aqui, mas é o que você falou, é a arma que a gente tem, né? A gente precisa olhar para isso. E eu estava vendo também, eu quero achar aqui, peraí. Pode ir falando, tia. Eu acho que é importante a gente... claro que eu não sou mãe, né? Mas a gente lida com muita criança, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto para o diálogo sempre. A gente tem que estar aberto para as perguntas sempre, né? Porque ali eles vão ver um ponto de confiança, né? Alguém que eles podem confiar, eles podem se abrir. Se algo acontecer, eles vão saber que pode contar com você, né? Sim, e até falando, gente, sobre os livros que eu mencionei, tem a história contada já no canal da Fafa Conta. Então, se você colocar aí o Não Me Toca Seu Boboca, vocês podem assistir primeiro sozinhos, né, tia, para depois, de repente, mostrar. E tem o Pipi também.
E é legal que ela usa fantoches, ela usa personagens, ela tem um diálogo bem lúdico, Bem leve. bem leve, bem tranquilo. Então, às vezes, né, para você ali ler o livro no PDF, ou que eu de repente quero comprar o livro físico, mas de repente o recurso, né, da internet, a gente não pode deixar ele de lado. Nós, né, a Uhum. nossa geração de professores que gostam de introduzir a tecnologia em sala de aula, a gente tem que falar, o YouTube está aí para ajudar e muito se a gente souber usar, né? E a Uhum. maioria das pessoas passa bastante tempo aí no celular, né? Então vamos É. colocar umas coisinhas mais educativas, Sim. né? Algo leve, aí acho que seria o ideal. Então, é no canal Uhum. da Fafá Conta. Tem o Nome Toca Seu Boboca e tem o Pipo e Fifi. Como eu falei, o Nome Toca Seu Boboca, ele é mais tranquilo, de certa forma, e o Pipo e Fifi, ele mostra um pouquinho mais, mas ele não mostra nada assim, Uhum. tá, gente? É só que o Pipo e Fifi, ele foi feito especialmente, ele é meio que uma cartilha de prevenção de violência sexual para crianças. Então, se você tem interesse e não quer baixar o PDF, mas quer, mas também depois, quem quiser, é só me mandar. A Tia Lê também tem acesso, é só mandar um direct que a gente manda o link para vocês já, se vocês tiverem interesse. Uhum. Eu acho que é importante a gente também falar como perceber também se tem algo de errado, né, acontecendo. A gente tem que buscar conhecer as crianças e saber o comportamento delas, o normal, né, digamos assim. Então, se aquela criança começar a apresentar alguns tipos de comportamentos diferentes daquilo que não é ela ali, né? Demonstrar uma agressividade ou um isolamento, ou como você mesmo falou, uma de determinada pessoa, né? Ter uma repulsa, né? Ou também uma aproximação, porque a criança às vezes não tem a noção, às vezes pode achar que é uma brincadeira, né? Então, Exato. por isso que é Porque, importante ser falado. Pode perdão, complementar. tia. Não, pode complementar. Sim, que às vezes a gente tem essa noção de que quem faz isso não vai ter formas, às vezes não vai chegar só com não conta para ninguém, ou não vai chegar só sob ameaça. Às vezes vai chegar ali de uma forma, principalmente as pessoas mais próximas à criança, e vai chegar de uma forma que a criança, não, como ela não tem consciência do que está acontecendo, ele vai usar daquilo, né? Vai Tá, e é importante conquistar, convencer. a consciência. Exato. Ele vai usar o poder de conquistar e de convencimento, né? Com coisas que a criança goste, mas às vezes nem é ali já de fato, mas ele vai, né, preparando. E assim, é importante Exato. também que não é um sinal só, né? Às vezes, claro, eu falei agressividade, às vezes a criança que, por exemplo, já saiu da fralda, às vezes volta, mas isso também, um sinal não quer dizer que já está Ah, acontecendo, né? É um sim, conjunto de sinais, né? mas é a gente passar a ter esse olhar mais empático, eu falo para a questão também de você olhar aquilo e meio que tirar um pouco essa questão do não vai acontecer aqui, não vai acontecer comigo. Então é Uhum. você olhar para a situação e você começar a perceber. E aí você introduzir o assunto de forma leve sempre e nunca de forma alguma colocar essa criança como vítima, né? Acho que aí entra outro ponto que a gente falou de como reagir, né, tia, a É. essas denúncias que chegam para a gente. A gente nunca pode duvidar, porque isso, às vezes, para a gente é algo absurdo, algo fantasioso, mas aquela criança tem um motivo para estar falando aquilo. Pode ser que não chegou ali no abuso em si, mas ela já está sofrendo a violência de alguma forma. Então, é sempre dar ouvidos atentos, a gente saber observar, como você falou, o comportamento. E aí, nessa questão da denúncia e da suspeita, eu acho que a gente tem que começar a perceber
também a importância da hora certa de chamar as autoridades, porque muitas vezes o que acontece, vamos supor, que chega uma aluna para a gente, ou um aluno, e conta. Aí a gente não acredita ou a gente não sabe como reagir, a gente vai até um coordenador. Essa criança conta de novo. Aí vai até um diretor, conta de novo. Quando chega a vez de falar para a família ou para as autoridades, essa criança, em algum momento, ela vai achar, dependendo da idade, que ninguém está acreditando nela, porque precisa de tanta gente ouvindo. Então, é a gente ter a consciência. Teve a denúncia, teve o ocorrido, já chama a rede de apoio. Quem é a rede de apoio? É a família, é a escola, são os profissionais de segurança, são os profissionais da saúde, é todo mundo que vai estar envolvido ali na proteção daquela criança. E não precisa, óbvio, colocar todo mundo na mesma sala, mas a gente tem formas hoje em dia, né, uma câmera mesmo, de você registrar essa conversa de novo. Outra forma também que às vezes as pessoas não dão muita atenção, mas que a gente, como pedagoga, já estudou isso e sabe, principalmente através da psico e da neuropedagogia, que é através de desenhos, né, tia? Eu ia falar isso. Uhum. Às vezes um desenho começa uma cor só, de repente, aí a criança pintava colorido, do nada ela começou a usar só cores escuras, o desenho muda de um desenho alegre, porque a criança pode ser super expansiva, super alegre, do nada ela ficar super quieta, ou do nada ela ficar agressiva, como você falou. Uhum. E aqui em Jacutinga mesmo, a gente teve um caso recente, que em entrevista a uma rede de televisão, um dos irmãos disse: o abusador, ele ficava muito atencioso e mais carinhoso com ela, e ela muito arredia, muito nervosa, muito brava, não queria o contato. Então já era uma coisa para a gente olhar, mas aí a gente não tem o olhar de desconfiança. Então acho que isso é um ponto, né? Chegou uma pergunta, Tia Lê, eu vou abrir aqui. Tá. Ah, não, é o Vô Bigode. Mandando um joinha pra gente. Tem um comentário da Carol. A Carol tem contato com a gente. Tias, muito difícil falar sem colocar medo e também explicar que pessoas que elas amam e que a gente sempre diz que amam elas, do que realmente deveria ser, vão fazer isso. Porque você nunca sabe quem. Realmente. É muito difícil. Por isso a gente está falando de entrar nessas conversas de forma lúdica, né, tia? Sim, Através aí dos livros. Sim, de uma forma mais leve e sem colocar o que pode acontecer ali, né? Sim, porque infelizmente é o que a Carol falou, a gente pensa, né? Ah, te ama muito. E outra coisa que eu acho muito importante, que na neuro, acredito que você na psico também deve ter visto, é que a gente tem essa mania, eu falo a gente porque eu, inclusive, como tia, de apresentar alguém ou de chegar alguém que a criança não tem tanto contato e a gente forçar a criança a ser legal com aquela pessoa, porque senão ela é uma criança mal educada ou ela é uma criança, né? Então a gente fala, tem que beijar, tem que abraçar, não tem que fazer nada, né? Porque às vezes a gente mesmo, nessa forçação de barra, a gente acaba incentivando a criança que ela pode confiar. Minha mãe confia, eu vou confiar também. É o ponto que a Carol falou. Então, às vezes você fala, aquela pessoa te ama, então pode, né? Não, a gente tem que começar a ter esse olhar. Obviamente, ama, vou falar. Né? Não é deixar a criança alerta ao medo, é deixar ela consciente do que acontece. Então, a partir do momento que desperta a consciência, porque passou a mão ali na coxa da criança de uma forma, já é uma coisa que você tem que ficar atento. E às vezes a criança não vai te falar porque ela acha que é alguém que, não, né? Não tem problema, minha mãe confia. Ou aqui no caso, a menina ela escreveu: eu tenho medo de você não acreditar em mim, para a mãe, porque era o padrasto. Então, eu acho que isso tudo mostra o quão importante é
a gente está vivendo nesse meio, acho que a moral da escola é essa, né, tia? Sim. Eu não sei como é que tá o tempo aí. Acho que tá quase, né? No meu computador dando 47 minutos já. Que também. Então, eu acho que a moral da história aí no final é exatamente essa. É a gente ter essa consciência de que a educação sexual, ela não precisa ser um tabu, ela não é uma questão, até no meio do estudo ali que eu estava fazendo antes, porque a gente, né, não ia vir despreparado aqui para falar Uhum. só um monte de coisas. Fala que fora do Brasil, nas escolas que já têm educação sexual desde de pequenininhos, esses jovens, né, adolescentes, eles demoram mais para praticar as relações sexuais do que aqui no Brasil, porque eles entendem a questão da responsabilidade que é isso. Então, não passa apenas por uma questão, é a formação ali que a criança teve dentro de casa, que é da religião, ou o que é certo, o que é errado, mas é também da questão da responsabilidade. Então, muito ao contrário do que todo mundo pensa, que a educação sexual vai fazer com que essas crianças, vai despertar curiosidade, vai fazer eles irem logo praticar isso, vai. Não, é exatamente o contrário, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ter muito aberta, assim. Há vários questionamentos, é um assunto que está chegando agora para a gente, mas a gente tem forma, sim, de falar sobre, né? Acho Uhum. que isso não pode ser deixado de lado em momento algum. E um dado aqui que eu deixei anotado, né, que diz que a educação sexual adequada, né, então a linguagem ali correta logo na primeira infância e uma boa comunicação entre os pais reduzem até 80% do abuso sexual infantil. Olha para você ver. Né? Então é o que você falou no início mesmo, a gente entender a educação sexual como uma arma que nós temos para enfrentar tudo isso. Não é que a escola vai passar a ser o centro desse debate, mas é que esse debate possa ser feito na escola, possa ser feito em casa, e que, como tantas outras vezes nós, como professoras, já presenciamos, que às vezes o que a gente ensina dentro da escola, as próprias crianças ensinam em casa, né? Então Sim. é ter essa confiança também. E eu acho que a gente, como profissional da educação, a gente tem essa consciência já dessa questão que um pai ou uma mãe, eles não vão colocar o filho para estudar em qualquer lugar, mesmo que Uhum. não seja uma escola particular, que seja uma escola pública, mas você vai pela recomendação, ou mesmo você vai sabendo em quem você pode confiar. Então é ter de fato essa confiança, né? E essa linha que é sempre uma via de mão dupla. Acho isso importantíssimo a gente sempre lembrar disso. Sim. Bom, tia, 5 minutos. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. E tinha uma pergunta lá que mandaram, né, no dia que você abriu a caixinha lá, o que que isso ia mudar, né, na vida ali da criança. Então eu até anotei para não esquecer. Para ela não vai ser uma presa fácil, né, de um futuro abusador e preparar, né, para ser um adulto ali saudável, né, afetivamente. Acho que é esse o grande ponto, né? É a gente conscientizar essas crianças do que é afeto e do que é abuso. Acho que Isso, essa é a acho que grande. é isso que é o que fecha ali, né? Sim. Bom, Tia Lê, obrigada por ter aceitado. Acho que essa vai ser a Obrigada. primeira de. Obrigada você também pela oportunidade. A gente ama, né, falar sobre educação, então provavelmente vai ter mais. Muito. E a gente volta depois para falar sobre a pedagogia do afeto. Verdade. Muito obrigada. Beijão. Obrigada a quem nos Beijo. assistiu. Eu vou Obrigada a deixar todos que salvo. É só assistiram. entrar em contato, gente. A gente manda os links que eu falei para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.